Fala galera, beleza? Quem falou é o Gabriel e bora para mais um vídeo de Corinthians, né? Nessas últimas horas, né, nesses últimos dias, a gente viu que, que o Corinthians tentou, o Corinthians não, né? O Osmar, junto com o Fran, junto com o Marcelo Paes, tentaram fazer a venda do André, né? Meio que nas pressas, assim, né? Bem mal feito também. Tentaram fazer a venda dele para o Milan lá da Itália por um valor de que, independente se for 17 ou se for 12 milhões, que é os números que estão saindo, ninguém sabe qual que é o valor real. Independente se for um ou outro, é um valor muito baixo pelo que o André vem jogando. É um moleque novo, se eu não me engano ele tem 19 anos. É um moleque que o futebol dele mostra que ele foi feito para jogar na Europa. Então, independente se for 17 ou se for 12 milhões que o Corinthians tentou vender ele, é um valor muito baixo. É um moleque que, 19 anos e está sendo titular. E está sendo um titular que está sendo constante, está jogando bem em praticamente todos os jogos. É muito difícil ter um jogo que ele não joga bem. Tem poder físico, é alto, é forte, parece ser lento, mas na verdade ele não é lento. Ele é um cara que ele consegue dar os piques que são necessários e é um moleque que tem muito para evoluir ainda. Se ele for para a Europa, se for para um time grande da Europa, ele tem como evoluir muito mais ainda. Enfim, tentaram fazer essa venda, viram que a repercussão foi totalmente negativa para essa venda, ninguém quis que essa venda acontecesse, principalmente por o moleque ser um moleque novo, acabou de subir, e também por causa do valor, que é uma merda, um valor horrível, que não deveria nem chutar um valor desse. E depois disso, o Marcelo Paes veio na coletiva depois do jogo do Novo Horizontino e falou que ele está do lado do Osmar, que é uma venda que tem que ser feita porque o Corinthians está em crise e blá blá blá. Que seja, o Corinthians está em crise, está devendo, não é 17 milhões que vai ajudar em alguma coisa. Mas falou que está do lado do Osmar, que o Osmar sabe o que faz e que se ele quiser fazer essa venda já está tudo negociado, só falta assinar. E aí o Osmar, esperto como ele é, meio que jogou o Marcelo Paes aos leões, fez com que ele saísse manchado com a torcida, né? Porque a notícia que veio pra gente é que o Osmar teria vetado essa venda. Mas o que a torcida que está acreditando no Osmar não está colocando na cabeça deles é que, tipo, ninguém inicia uma venda, ninguém faz todos os trâmites que o Corinthians fez, que pelo que parece estava muito avançada já essa venda, sem que o presidente saiba. E duas uma. Ou ele é um presidente tão omisso, tão ruim, tão péssimo, tão mau gestor, que fizeram tudo pelas costas dele, ou fizeram tudo com ele sabendo, porém ele não ligou para valores, não ligou para datas, não ligou para nada e deixou tudo na mão dos outros. Ou ele é um presidente totalmente mentiroso, que sabia de tudo e depois de ver a repercussão negativa que ia dar, que a torcida ia quebrar tudo, se acontecesse a venda, ele pulou para trás. Então, de uma forma ou de outra, no meu ver, ele acaba perdendo. Deveria acabar perdendo, pelo menos, né? Então, ou ele é um presidente tão omisso, tão ruim, tão nulo, que ele decidiu deixar com que qualquer pessoa fizesse as negociações, independente de valor, independente de condições, ou ele é um presidente frouxo que fez tudo que fez e depois correu para trás. Então, só que na estratégia dele, ele fez toda a negociação, ou mandou alguém, sei lá, que seja, e depois fez o Marcelo Paes ser burro o suficiente de ir lá e defender ele, para no outro dia ele vir e negar que tinha fechado, falar que não ia assinar.
e quer conversar com o André, para ver se ele quer ficar ou se ele quer sair. Não é a primeira vez que ele faz isso, a gente viu outras vezes já ele fazendo isso, e com o Marcelo Paes. Então o Marcelo Paes tá vendo como que funcionam as coisas lá, mas pelo que parece também ele não liga muito. Para ele, eu acho que ele veio para isso mesmo, porque ele foi usado 3 vezes como meio que um bode expiatório. A primeira vez, se eu não me engano, foi com o Alisson. Tava tudo fechado, o Alisson foi no CT, ia fazer exame, mas quando chegou no CT, a torcida toda não estava contra essa negociação, e então ele chegou e falou: não precisa fazer nada, a gente não vai querer mais o Alisson. E aí, quem que vem na coletiva para falar, quem que vem na noticiário para falar que não ia fechar? O Marcelo Paes. Então a torcida vai atacar o Marcelo Paes. Ele é o diretor de futebol, ele sabe, ele que faz negociação, ele que em tese teria que contratar os jogadores. Então a primeira vez foi essa. Segunda vez foi com Kaique, acho que é Kaique, o moleque do Bahia, que jogou muito no Bahia. Depois eu acho que ele foi transferido, aí não foi bem, voltou, acho que voltou lesionado, não estava tendo tempo de jogo lá no Bahia, e ia ser negociado. Porém, teve a mesma coisa, teve a negociação, teve todos os trâmites, avançou, ia fechar, a torcida não gostou porque era um moleque com o nome incerto, sendo que a gente já tem a base, que dá para usar a base e gastando menos, sem ter que pagar nada para ninguém. E aí, mais uma vez, Marcelo Paes fez toda a negociação, fez todos os trâmites, veio na mídia, falou, e depois o Osmar viu que a torcida não gostou e voltou para trás. E quem que estava na frente das negociações? Marcelo Paes novamente. E agora, mais uma vez, acontece isso com esse menino André aí, só que por uma venda de um valor que não dá para aceitar. E então entendam, o que eu quero passar nesse vídeo é que vocês entendam que o Osmar não é esse presidente que muita gente está achando. Eu fico muito em grupos, em fóruns, em Instagram, Facebook, várias redes sociais, e o que eu vejo é muita gente defendendo o Osmar como se ele tivesse fazendo um trabalho gigante, maravilhoso no Corinthians. Mas o que vocês não estão se atentando é que o trabalho do Osmar no Corinthians é uma merda. É igual ao dos outros. Ele é um Duílio 2.0. A diferença dele pro Duílio é que ele conseguiu ganhar 2 títulos, 3 títulos, né, agora. Mas o trabalho dele é uma merda. Não tem nada de bom no trabalho dele. Nada também não, né? Tá, conseguiu quitar algumas coisas assim, os salários, direitos de imagem atrasado, FGTS, tudo, mas quitou de um jeito que a gente sabe como que foi, né? Para quem não sabe, quando ele já entrou fazendo adiantamentos, ou seja, ele pegou o dinheiro de um patrocinador que ele iria pagar em 2028 ele ia ter um valor para receber. Só que ele adiantou esse valor, então o que ele iria receber em 2028 ele não vai receber mais. Ele adiantou esse dinheiro para receber agora, para conseguir pagar os direitos de imagem dos jogadores e tudo, né? Então, quando ele chegou, ele já fez adiantamentos, já fez empréstimos, depois de um tempo, fez empréstimos de novo, ia fazer um empréstimo, se eu não me engano, de 100 milhões, porém ganhamos a Copa do Brasil, então a falta de transparência para ele também, não sabemos se fez o empréstimo ou não, mas pelo que tudo indica, ele fez o empréstimo também, que ele tinha feito a consulta, tinha feito tudo, e ia receber o valor, né, de 100 milhões de reais lá para pagar contas, né? Então ele não está pagando contas, ele não está quitando dívidas, ele está postergando, ele está colocando uma dívida de agora lá para frente.
porque o dinheiro que ele está adiantando, o empréstimo que ele está fazendo, vai sofrer lá na frente. Daqui 5, 6 anos, a gente vai ver que não vai ter mais dinheiro para entrando no Corinthians. Ele adiantou o dinheiro do Paulistão desse ano, no ano passado, já adiantou desse ano, do ano que vem. Então, está adiantando, vai chegar uma hora que não vai ter mais de onde tirar. Então, não se enganem, não fiquem falando. Quando o pessoal falar que o Osmar está pagando contas, o Osmar está quitando dívidas, ele não está, ele está postergando dívidas. Ele está pegando um dinheiro, um salário que ele ia receber daqui 2 anos e está pagando a conta de hoje. Só que daqui 2 anos, e aquele salário que ele ia receber? Da onde que ele vai tirar o dinheiro para pagar as contas daquele mês, daquele ano? Não vai ter. Então, vamos tentar pensar um pouco mais racionalmente, sem ser mais emocional. Eu também odeio, cara, quando alguém vem falar, e o Corinthians, o Osmar tá... E o Corinthians está se endividando, o Corinthians tá uma merda. Eu sei, cara, tá uma merda. Eu sei, cara. Quando um rival vem me zoar porque o Corinthians tá devendo 3 bi, cara, eu me coço pra não mentir, mas tem que ser forte. A gente tem que ser forte, tem que segurar, porque é a realidade. O Corinthians tá na crise, tá mal. E eu até trouxe aqui algumas coisinhas que o Osmar vem fazendo, que é pra gente se alertar mais com como é a gestão do Osmar Stabile, né? A gestão do Osmar Stabile adiantou e pegou emprestado cerca de 60 milhões. Se pelo tudo que indica, né, ele adiantou já e pegou emprestado, fazendo as duas contas dos dois juntos, 60 milhões de reais. Isso fora os possíveis 100 milhões que ele pegou antes da gente conquistar a Copa do Brasil, né? A Neoquímica está abandonada, banheiros com box quebrado, falta de iluminação em várias partes da arena, banners quebrados e rasgados, pintura descascando, sujeira no teto da arena, mato muito alto em volta da arena. Isso, inclusive, o mato, pelo menos eu vi que deu uma resolvida, porque um torcedor que estava na live do Buono, lá do Voz da Arquibancada, ligou para a prefeitura e pediu para que eles cortassem o mato, aparassem o mato em volta da arena, e a prefeitura foi lá e fez parte do serviço. Parece que ficou faltando um pedaço lá também, só que ele ia ligar, ia tirar umas fotos, ligar e mandar para lá para ver se eles conseguem voltar lá para terminar o serviço. E só que se fosse por parte do Corinthians, ia continuar lá do jeito que tá. E inclusive é uma bagunça em volta da arena ali, né? Material esportivo sumindo. Vocês lembram daquilo que aconteceu do material esportivo, que parece que supostamente um vice-presidente do clube estaria desviando, estaria vendendo, supostamente estaria vendendo material esportivo ou fazendo outras coisas com material esportivo, e o que estaria trazendo muito prejuízo para o Corinthians. Inclusive, ano passado, contra o Fluminense, o Corinthians não tinha uniforme para jogar contra o Fluminense e teve que usar o uniforme, e teve que pedir para eles usarem um uniforme diferente do que eles iriam usar lá, porque o Corinthians não tinha o uniforme 2, se eu não me engano, ou não tinha o uniforme 1. E o Osmar pediu para investigar, investigou, descobriu coisas, porém, depois de descobrir, o que ele fez? Nada. Literalmente nada. Ele descobriu lá, viu que estava sumindo, viu que aconteceu, tal, e depois ele simplesmente largou, arquivou, deixou lá e seja o que Deus quiser. Quando acontecer alguma coisa, vai acontecer, quando não acontecer, não vai acontecer. É isso. Então ele investigou para nada, né? Agora eu lembrei mais uma coisa. O relatório da Ernst Young. Uma coisa que o Augusto falava. O Augusto sempre falava: eu vou fazer um relatório, vou fazer uma auditoria de cabo a rabo, descobrir as coisas que acontecem no Parque São Jorge. Fez a auditoria, não pagou, demorou. Chegou que ele foi impeachmentado. Veio o Osmar, prometeu mais uma vez que quando ele entrasse ele iria divulgar
o relatório dessa Ernst Young e pagou depois lá, conseguiu, eles terminaram de fazer o relatório, entregaram e o que ele fez? Sumiu com o relatório, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que tem naquele relatório. E ele diz que não tem nada demais, mas também não mostra nada, não mostra o que tem, o que não tem. Então, mais uma promessa que ele faz, ele tem dessas, ele faz promessas e não cumpre, né? Então, mais uma promessa que o doutor Osmar Stabile fez e não cumpriu. Ex-presidentes proibidos de conversar com as pessoas do clube, porém o Osmar conversava com o Andrés. Tem muitas fotos aí que após o promotor Cássio Concerino conseguir fazer com que o Andrés, o Duílio e o Augusto não tivessem mais, não pudessem mais ter o contato com o pessoal do Parque São Jorge, tem muitas fotos aí que o Andrés e o Osmar estariam se encontrando. Parece que, segundo uma conselheira lá, o Andrés estava indo no Parque São Jorge e indo na sala do presidente. E o que ele foi fazer na sala do presidente? Ele vai conversar com o presidente. Então, diversas quebras das regras aí, dos limites impostos pelo Ministério Público, né? Então, e o que isso tem a ver? Cara, se o cara está sendo investigado, o Ministério Público fala, esse cara não pode mais conversar com ninguém de dentro do Parque São Jorge, por que você, presidente do Corinthians, vai conversar com ele? Por que você, presidente do Corinthians, vai se encontrar com ele? Pra mim não faz sentido, cara. Se você é um cara do bem, se você está lutando pelo Corinthians, você não vai se encontrar com um cara que fez mal pelo Corinthians. Você não vai se encontrar com um cara que está sendo investigado por fazer mal pelo Corinthians, por roubar o Corinthians, porque o Andrés errou, confesso. Não sei se vocês lembram. Ele confessou que ele usou o cartão corporativo para usos pessoais, né? Mas tudo bem, Osmar. Você é honesto, né? Segundo parte da torcida, né? Vamos lá. Prometeu que tiraria os estatutários de seus cargos, porém fez totalmente o oposto. Ou seja, o Corinthians foi muito conhecido na época do Andrés, do Alívio, do Andrés, do Ilho, até do Augusto também, por ter estatutário a rodo trabalhando lá em áreas que deveriam ser para profissionais. Tinha estatutário no futebol, na base, na faxina, tinha estatutário em todo canto. E acontecia o que acontecia, era esquema para cima, esquema para baixo, era má gestão de um lado, má gestão do outro, e acabava que o Corinthians ficava largado igual está hoje, do mesmo jeito. Aí o Osmar chegando mais uma vez, falou que durante a eleição lá que teve, ele precisava de votos, porém que depois que ele conseguisse os votos, depois que ele se elegesse, ele acabaria com esses cargos de estatutário e ia contratar novos profissionais. Só que ele fez totalmente ao contrário. Ele falou que ia contratar profissionais para essas áreas e tirar os estatutários, só que ele fez totalmente ao contrário. Ele deu mais cargos a novos estatutários. Sim, tem pessoas que têm cargos lá que antes nem existiam. Então, Osmar é um mentiroso de marca maior, né? Agora mais algumas coisas aqui, ó. A torcida é maltratada na Neoquímica Arena, pessoas apanhando a polícia, pessoas sendo expulsas após a partida, não estão sendo utilizados os portões, todos os portões da Neoquímica, a passarela fechada, fazendo com que torcedores tenham que atravessar no meio da avenida. A torcida também é maltratada nos estádios visitantes, ele não faz nada. O Corinthians está sendo prejudicado por árbitros já conhecidos e ele não faz nada também. Então, o que está acontecendo que ele não faz nada por nada, entendeu? Na Neoquímica Arena, na hora de entrar, a gente, não sei o porquê, escolheram isso, colocaram a polícia militar dentro do estádio para fazer as revistas, para fazer a organização lá da entrada do pessoal.
né? E aí, só que a Polícia Civil, Polícia Militar, já tem um histórico de querer arrumar confusão com a torcida do Corinthians. Então, em vários setores ali, na hora de entrar, tem uma mulher ali com power bank, já teve muitos relatos disso. A mulher com power bank ali, no celularzinho dela ali para não descarregar, entra, tá de boa, tranquilo. Agora tem um torcedor homem para entrar com power bank e os caras não deixam. E quando os caras questionam, eles batem no cara. Aconteceu isso um monte de vezes. Tem vídeo já na internet, se vocês pesquisar vai ter um monte. Eu não vou colocar aqui porque eu não vou achar agora. Mas se você pesquisar aí, vocês vão achar. Não sei o porquê colocam a polícia militar dentro do estádio, cara. Coloca do lado de fora para organizar, manter a ordem. Mas dentro do estádio tem que ser funcionário, tem que ser o pessoal do coletinho lá. Mas beleza. Porém, o pessoal do coletinho, né, também tá dando problema. Que após o final da partida, foi acordado lá, graças ao Catalão, que a torcida poderia ficar 30 minutos em paz dentro do estádio para tirar foto, para curtir, para fazer um vídeo, fazer umas fotos mais com a arena mais vazia, para conhecer melhor a arena vazia, porque quando tá cheio você não presta atenção na arena, né? Você olha o espetáculo, né? Então tinha esses 30 minutos de paz para os torcedores tirar foto, fazer o que quiser. Porém, pelo que parece, nunca foi efetuado nunca foi feito esse acordo, né? Eles não cumpriram esse acordo. O Kaká pediu, eles falaram tudo bem. O Osmar novamente falou tudo bem, vou falar com o Okabe, ele vai deixar o pessoal 30 minutos tranquilo para fazer o que quiser lá dentro, para curtir. E depois desses 30 minutos vamos começar a esvaziar a arena para o pessoal ir embora. Porém, o que a gente vê é totalmente oposto. O jogo acaba, eles colocam uma contagem regressiva lá de 20 minutos e quando vai acabando ele já está expulsando. Tá faltando 15 minutos, ele já tá falando, vamos embora, vai pra tua casa, vai empurrando, vai sendo grosso. Tem muitos vídeos de brigas lá com o pessoal do coletinho, porque eles têm uma pressa imensa para ir embora e não querem cumprir o horário certo lá dentro, porque não tem gestão. A verdade é essa, não tem gestão. E então é isso, cara. Fazer o que, né? Ai. Mas é isso. Esse vídeo foi mais para abrir o olho da torcida, para mostrar para a torcida que o Osmar Stabile não é esse gestor magnífico que parte da mídia tá soltando. Quando ele aparece em algum programa, principalmente quando ganha algum título, ele aparece falando como se ele fosse o salvador, que é uma gestão de estabilidade, que ele é o Osmar Estabilidade, não sei o que. Mas não caio nesse papinho. Lá dentro do Corinthians, infelizmente, não tem pessoas que são boas pro Corinthians. A grande maioria que tá lá dentro tá lá por algum acordo, tá lá porque quer tirar algum proveito do Corinthians. E a gente percebe isso pelos últimos anos. Entra um, sai outro, entra outro, sai outro, e continua a mesma coisa. Os últimos 3 presidentes que a gente teve estão envolvidos em investigação por roubo. É roubo, não tem outra coisa para falar. O uso do cartão corporativo para bens pessoais é configurado roubo. O outro está envolvido em esquema de laranja. Então, os últimos 3 estão com problemas. Então, a gente tem que começar a acordar. E quando o Osmar sair, vai aparecer alguma coisa que a gente não percebeu. Então, é isso. Vou deixar aqui no link, na descrição aqui, o site do movimento Expulsão Já. Entrem lá. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar o que é o Expulsão Já e espero que vocês gostem.
se inscrevam, deixem um like aí e divulguem também para o canal crescer mais um pouquinho. Tamo junto. É nóis e vai Corinthians.